Fala pessoal, tá no ar mais um vídeo do canal, vídeo não, mais um podcast, mais um episódio do podcast. Essa semana tá bem corrida porque eu tô gravando bastante coisa e hoje eu vou falar sobre uma figura muito desconhecida, né, pro público em geral, que é o Al-Gaddafi, que é um dos maiores ditadores da história do Oriente Médio, um ditador da Líbia. E bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado até então. Se vocês tiverem alguma crítica, vocês apresentarem pra mim, vocês me chamarem no chat, porque, sei lá, vocês são minha audiência e quero ouvir o que vocês têm a dizer. E, bom, tá sendo um prazer fazer esses vídeos pra vocês. Putz, cara, tô trocando vídeo e tá sendo um prazer fazer os vídeos, mas também fazer o podcast pra vocês, porque é algo que eu tô gostando bastante, que eu tô aprendendo enquanto eu tô ensinando, e eu acho que eu falei isso em diversos vídeos. Cara, tô com muito vídeo na mente. Diversos podcasts aqui, mas também nos vídeos, gente. Então, se inscrevam lá no YouTube. Se inscrevam no canal, no Instagram. Se inscrevam no Twitter, se sigam, acho que é a palavra correta, né? E, bom, vamos começar falando sobre Al-Gaddafi. Bom, o Gaddafi, o nome completo dele é Muammar Mohammed Abu Niryar al-Gaddafi. Bom, conhecido como Coronel Gaddafi. Ele é um revolucionário líbio, no caso, político e um teórico político. Ele governou a Líbia como presidente revolucionário da República Árabe Líbia de 1969 a 1977 e depois como um líder fraternal da Grande Jamahiriya Árabe Popular Socialista da Líbia de 1977 a 2011. Então a gente pode ver que ele tem mais de 30 anos no poder, gente. Isso não é pouco. Eu tava até vendo um documentário esses tempos que eu falei aqui inclusive aqui no podcast, que eu falei para vocês pesquisarem, que era como se tornar um tirano, e um dos episódios é dedicado exclusivamente ao Gaddafi. Bom, é um dos ditadores que mais ficou tempo no poder, e só que não chega tanto pra gente, né, por causa do... Bom, a história do Oriente Médio a gente não tem tanto conhecimento, e que é algo muito, muito infeliz, já que o nosso conteúdo que a gente viu é muito eurocêntrico. Bom, ele nasceu numa família de berberes beduínos, adepta do Islã sunita, que é a maioria. Cerca de 80% da corrente do Islã é sunita. Bom, ele filho de Abu Niryar Gaddafi e Aisha Gaddafi, em uma tenda no deserto líbio, próxima à cidade de Sur, ou Sirte, no norte. Bom, ele teve contato com beduínos comerciantes que viajavam pela religião, com quem ele adquiriu e formou posições políticas, né? Então ele já teve esse conhecimento político com os beduínos. E de acordo com várias biografias, a família dele pertence a uma pequena tribo de árabes, os Kahadafa. Bom, a data de nascimento de Gaddafi não é certa, com várias fontes dando datas divergentes. Algumas fontes colocam a data de nascimento dele de 42, outras de 43 e outras afirmam que ele pode ter nascido antes de 1940. Bom, muitos familiares de Gaddafi haviam lutado contra os colonizadores italianos, e sendo relatado que o avô dele foi morto em combate e que o seu pai e seu tio passaram um período de suas vidas como prisioneiros dos italianos. Bom, quando tinha 10 anos, o seu pai, um pastor de camelos, que avaliava que o filho tinha uma inteligência incomum, investiu suas magras economias para internar o filho em uma escola primária em Sirte. Bom, quando ele tinha 12, 13 anos, ele ouviu vários discursos pela rádio que ele fortemente defendia o pan-arabismo e ele defendia a causa palestina, e o que ajudou a ele a formar uma unidade política, uma mente política muito cedo. Bom, ele concluiu o ensino secundário em uma escola de Misurata, e ele criou uma nova rede de células revolucionárias naquela cidade.
e também elaborou um código secreto para proteger a comunicação entre os líderes das diferentes células da repressão policial, já que constantemente no Oriente Médio a gente não vive situações boas, não vive situações de harmonia e paz. Bom, para evitar a repressão, ele se organizava e apresentava como um grupo de debate sobre Nasser e de atividades anti-sionistas. No caso, anti-sionista é contra a criação da teoria sionista, que é a criação do Estado de Israel, que é a teoria de que o povo judeu deve voltar para a sua terra de origem. Bom, após o término dos seus estudos, ele iniciou a carreira militar e ele integrou a carreira militar de Benghazi, que era a segunda principal cidade do país, e também ele integrou a Real Academia Militar de Sandhurst, na Inglaterra. Bom, no ano de 1969, o governo de Idris I passava por uma crise de impopularidade, porque o petróleo líbio estava sendo comprado pelos Estados Unidos e Europa sem trazer melhorias para o povo. E ele é admirador do líder egípcio e nacionalista árabe Gamal Abdel Nasser. Quando ele tinha 27 anos, ele foi membro das tropas revolucionárias que tomaram o governo do país, no dia 1º de setembro de 1969. Os coronéis do exército líbio invadiram o Trípoli e obrigaram o Idris I a renunciar. Logo após o golpe, um dos coronéis, Said Senem Gaddafi, se torna o líder da Revolução Líbia. Com a patente de coronel, ele toma o poder finalmente, substituindo o principal regente. E, uma vez instalado no governo do país, Gaddafi declara ilegais as bebidas alcoólicas e os jogos de azar. E ele também exige a retirada dos americanos e dos ingleses das bases militares e expulsa os judeus e aumenta decididamente a participação das mulheres na sociedade. E além disso, ele retira, vocês podem até achar legal, um homem feminista, mas, não é. Realmente não é. Ele também retira a Líbia de todos os americanos vindo através da aliança entre Idris I e os Estados Unidos, já que o presidente Idris, que era o presidente antes dele, tinha aliança com os Estados Unidos. Ele fecha bordéis e os bares e impondo a Líbia o respeito aos preceitos morais do islamismo. E ele proibiu a exportação de petróleo para os Estados Unidos. E ele confiscou as propriedades internacionais. Então ele nacionalizou as coisas. Ele era um seguidor do pan-arabismo e copiou a Constituição egípcia e emulou o lema nacional conhecido como liberdade, socialismo e unidade. Gaddafi começou a patrocinar e apoiar todos os grupos, países, facções anti-americanas ou anti-israelenses que ele tinha conhecimento. Entre eles, o grupo Panteras Negras, o Fatah e alguns países do Oriente Médio. Ele teve uma ligação direta com o massacre de Munique, realizado no dia 5 de setembro de 1972, nos dias dos Jogos Olímpicos, e dando cobertura ao grupo que foi conhecido como Setembro Negro. 11 atletas israelenses foram assassinados nesse período, já que o Gaddafi tinha um ódio contra os judeus. A gente tem que continuar a história do Gaddafi, apesar de que, ele era um ditador, sim. Em abril de 73, ele, após um fracassado golpe de Estado, anunciou a Revolução Cultural com a inclusão dos chamados Comitês Populares de Base, que eram pequenos ministérios. Em 77 ele criou o conceito Estado das Massas, em que o poder é exercido através de militares de comitês populares, com os quais daria voz ao povo por meio da criação do Congresso Geral. Contrário à paz com Israel, ele se opôs à iniciativa proposta pelo presidente egípcio, que queria a paz com Israel. As relações entre Estados Unidos e Líbia já estavam tensas, e elas pioraram quando 2 caças americanos derrubaram 2 aeronaves líbias no Golfo de Sidra, região declarada por Gaddafi como pertencente à Líbia. Os americanos declararam na época que foram atacados. E, o presidente líbio alegou que o avião de sua força aérea pediu a retirada das aeronaves americanas, que, sem resposta, disparou primeiro. A agência soviética TASS, na época, considerou uma ameaça aos Estados Unidos aos países da região. Posteriormente, nesse período também houve outros incidentes, de menor proporção, mas também houve outros incidentes.
Bom, após sua filha morrer durante um bombardeio americano a Trípoli, Gaddafi distanciou-se superficialmente as suas alianças com grupos terroristas, já que os Estados Unidos sabia que o Gaddafi financiava grupos terroristas que atacavam os Estados Unidos. Então ele foi um aviso, tipo assim, ó, tipo, a próxima bomba pode não ser em outro filho seu, e sim em você mesmo. Bom, ele reconciliou-se com a Tunísia um tempo depois, com outros países do Oriente Médio, já que o Gaddafi tinha a façanha de brigar com todo mundo. Bom, com o embargo econômico que os Estados Unidos fez com ele, juntamente com a queda no petróleo, a situação do país ficou pior e aumentou a repressão do povo, né? A repressão da polícia com eles. E um grupo de altos oficiais do exército tentou um golpe de Estado. Mais de 1.500 pessoas foram presas e a cúpula militar foi totalmente reestruturada. Então, os militares se foderam. Bom, mesmo que o Gaddafi seja um monstro, eu fico muito feliz de um golpe militar dar fracasso. Que pena que não deu no Brasil em 1964, que não fracassou. Bom, na década de 2000, o Gaddafi pagou indenizações à família dos mortos pelo atentado que ele foi responsável. Bom, e na mesma década, o George W. Bush, que era um grandíssimo trouxa, ele disse que conseguiu acabar com o arsenal nuclear líbio. Bom, uma ação boa, já que não devemos ter armas nucleares. Opinião política aqui. Bom, em 2003, o Gaddafi anunciou que desistiria das armas de destruição em massa e que pretendia se juntar-se à guerra contra o terror, já que depois do atentado das Torres Gêmeas, os Estados Unidos tacou o pé no Oriente Médio e falou: vou atacar todos. E invadiu o Afeganistão e depois invadiu o Iraque. E o Gaddafi queria estar do lado certo. Bom, logo depois que o W. Bush suspendeu as sanções contra a Líbia, em seguida os produtores de petróleo do EUA e da Grã-Bretanha, eu não sei se eu falo EUA ou USA. Bom, expandiram as atividades na Líbia, então a economia da Líbia começou a prosperar, obviamente, já que ele tomou pela primeira vez um lado certo. Bom, em agosto de 2013 ele passou a defender que o conflito Israel-Palestino fosse lado por meio de um Estado único, como dessas duas nacionalidades. Bom, cara, nesse momento vocês estão vendo que o Gaddafi é muito vira-casaca. Ele viu que se ele fosse para um lado antissemitista, um lado antisionista, ele estava tomando e tentou comparar a guerra com os Estados Unidos. E ele viu que estava perdendo, então ele fez como um político ardiloso que virou a casaca. Ele falou, cara, eu prefiro estar no poder do que continuar com as minhas opiniões. Foi praticamente o que o Gaddafi fez. Um cara que apoiava grupos terroristas, agora ele estava do lado dos Estados Unidos na guerra contra o terror, contra os terroristas, que incluía Osama Bin Laden. Bom, o Gaddafi, como eu falei, ele foi um dos líderes que mais teve durante todo o tempo no poder. Bom, e durante o governo dele, a Líbia avançou demais nos setores sociais por causa do petróleo. O analfabetismo foi erradicado e a falta de um lugar, falta de um teto, também foi erradicada. Bom, no início do governo, ele também tentou eliminar o tribalismo existente na sociedade da Líbia. Principalmente quando ele tinha uma alta popularidade. Quando ele começou a perder a popularidade, ele passou a contar com tribos líbias e passou a utilizar a rivalidade entre elas a seu favor. Bom, segundo os mais ferozes críticos, Gaddafi mantinha poder absoluto e autoritário na Líbia. Críticas foram duramente reprimidas e a mídia durante seu governo era rigorosamente controlada pelo Estado. Segundo os direitos humanos, o regime de Gaddafi prendeu centenas de pessoas por violarem a lei, levando algumas à morte, e houve relatos de tortura e desaparecidos. Bom, depois da aprovação da resolução de 1973 da ONU, o Gaddafi concedeu uma entrevista polêmica que afirmou que caso o mundo enlouqueceria junto, e que caso a Líbia fosse atacada, faria a vida dos líderes das potências ocidentais um inferno. Bom, gente, e a vida de Gaddafi foi um inferno porque, no apogeu das revoltas populares no norte da África e no Oriente Médio, o Gaddafi ficou tenebroso com a possibilidade dessas manifestações atingirem a Líbia, e isso aconteceu. Então ele tomou medidas para tentar melhorar a popularidade com seu povo, reduzindo o preço dos alimentos, expurgando a liderança dos exércitos de oficiais de lealdade duvidosa e libertando prisioneiros islâmitas. Bom,
essas medidas foram ineficazes e em 17 de fevereiro de 2011, uma diversa onda de protestos foram registrados por todo o país. Bom, e diferente da Tunísia e do Egito, a Líbia era religiosamente homogênea e não tinha movimentos islâmicos muito proeminentes. Mas as principais causas de insatisfação eram a corrupção do governo e o clientelismo, enquanto o desemprego para a população em geral era de 30%. Bom, ao fim de fevereiro de 2011, o governo do Gaddafi tinha perdido boa parte do controle do país, incluindo municípios. Bom, como Misurata e Benghazi, e o Gaddafi acusou os rebeldes de serem membros da Al-Qaeda. Bom, com equipamentos militares mais avançados e com soldados mais preparados, o governo lançou grandes ofensivas contra o leste da Líbia, contra o próprio país, já que eles estavam perdendo o domínio, que terminou em milhares de mortes. Então, era o líder do governo atacando próprias pessoas, próprios cidadãos e até pessoas inocentes. Bom, a cidade de Benghazi, que era considerada o coração, foi cercada e bombardeada. Bom, o Gaddafi afirmou que era um discurso que não mostraria piedade aos rebeldes. Devido aos indícios contra a humanidade, ele solicitou um mandato, a Organização Mundial de Direitos Humanos solicitou um mandato de prisão ao Gaddafi por crimes contra a humanidade. Bom, com a derrota iminente, parecia que o Gaddafi ia triunfar. Porém, a OTAN, forças aéreas da OTAN, lideradas pela França, os Estados Unidos e Reino Unido, bombardearam alvos militares por toda a Líbia, focando especialmente nas cidades de Trípoli e Benghazi. Nessa última, os bombardeios aéreos garantiram o fim do cerco e firmou a primeira grande vitória das forças militares da oposição. As forças da oposição ganharam o apoio da OTAN e assim o Gaddafi não contava com isso, já que ele estava tentando ficar amiguinho dos Estados Unidos. Bom, em 2011, no final de 2011, as tropas do Conselho Nacional de Transição conquistaram a cidade e, apoiados pela OTAN, os rebeldes líbios atacaram várias outras cidades litorâneas até chegar à capital. Bom, Gaddafi e os seus parentes e membros do governo fugiram. Para a comunidade internacional, ele já não falava mais pelo povo líbio, tendo essa autoridade recaindo sobre o Conselho Nacional de Transição. E assim é o final do mandato de Gaddafi. Bom, e aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre a morte do Gaddafi. Ele não só fugiu. Bom, após a queda da cidade, informou que o Gaddafi tinha sido capturado. O Conselho Nacional de Transição que tinha o poder. É melhor eu falar o CNT, né? Bom, o Gaddafi teria sido ferido nas pernas e levado 2 tiros no peito. Segundo informações, ele teria morrido em consequência desses ferimentos. Imagine que o vídeo amador mostra o corpo ensanguentado do Gaddafi sendo carregado como um troféu em Sirte. Bom, o ministro do CNT confirmou a morte do ex-líder Gaddafi e durante os confrontos pela tomada da cidade de Sirte, que era a capital, e ele falou: esperávamos há muito tempo por este momento. Muammar Gaddafi foi morto. Bom, e esse foi o final da vida de um dos ditadores mais tiranos, que deu direito para as mulheres, mas também escolhia mulheres a dedo para dormir com ele, e se aquelas que recusassem na verdade elas nunca mais eram vistas, né? E bom, é um dos maiores ditadores da história do Oriente Médio e perseguiu grupos que eram contra a sua opinião, e principalmente os judeus. Bom, é importante falar sobre as ideologias do Gaddafi, que ele adotou o nacionalismo árabe e o socialismo árabe. Bom, e também durante o início da década de 70 ele formou a abordagem do nacionalismo e do socialismo árabe. Ele foi descrito como uma espécie de socialismo utópico, e nacionalismo árabe e terceiro mundismo, que eram umas teorias que estavam bem em alta na época. E a teoria dele foi consolidada no meio de um livro verde, que era constantemente utilizada nas escolas. Era uma espécie de Mein Kampf que ele propagava nas escolas, que eles estudavam todo sobre a vida de Gaddafi como as grandes realizações. Bom, ele, em 2010 também, um fato muito, muito engraçado, que foi durante uma visita à Itália, ele contratou uma agência de modelos para trazer 500 jovens mulheres italianas para uma palestra na qual ele as convidou para se converterem ao islamismo. Bom,
Ele, por outro lado, divergia de clérigos líbios conservadores quanto à sua interpretação do Islã, que o criticavam por encorajar as mulheres a entrar em setores da sociedade tradicionalmente reservados somente aos homens, como, por exemplo, as Forças Armadas. Bom, o Gaddafi tinha Forças Armadas de mulheres, algo que é meio difícil de ter, né? Mas era um passo bem adiante. Mas também as violações dele contra os direitos humanos, contra as mulheres, contra a democracia e contra os seus inimigos é algo que marcou demais o seu governo. E juntamente por financiar atentados terroristas. Provavelmente você não conhecia a história de Al-Gaddafi. E algo muito importante que eu não consigo explicar aqui. O Gaddafi ficou muito conhecido pelas suas vestimentas. O seu estilo de vestimenta era muito diferente. Bom, no início do governo era como um militar comum, mas depois ele tomou um estilo muito vida louca, muito tipo do reggae. E bom, o Gaddafi morreu e até hoje a Líbia não se vê em uma situação boa. O Gaddafi foi muito inteligente e ardiloso nas suas opiniões políticas, também fazendo que o livro verde com as suas ideologias fosse propagado em diversas escolas. Bom, ele foi o líder fraternal de um dos maiores países do Oriente Médio, que é a Líbia, né? E ele teve êxito em sair de um lado anti-imperialista e depois virou um imperialista. E só que a gente tem que deixar claro que ele violava sistematicamente os direitos humanos e financiava atentados terroristas antes de perceber que se ele não fizesse isso, se ele não apanhasse os Estados Unidos, ele iria se ferrar. Bom, e essa foi a história de Muammar al-Gaddafi. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Comentem o que vocês não gostaram. Me chamem se vocês querem próximos temas. E é isso. Muito obrigado e boa sexta-feira.